gente, olha eu aqui de novo e eu resolvi trazer o tema de coisas que todas as pessoas que querem estudar relações internacionais devem saber. É uma dica muito sincera, baseada nas minhas experiências, baseada no que eu conheci e também nas pessoas, à minha volta, porque o curso é muito bom, mas a gente tem que estar sempre preparado aí para tudo que vier, né? Eu separei alguns tópicos aí de dicas, na verdade, de opiniões e de fatos que eu acho importante de quem quer fazer relações internacionais saber, ter consciência, porque são coisas que afetam a gente no dia a dia, no mercado de trabalho ou mesmo no curso. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, assim, é em relação à leitura, né? Não só a leitura, mas em relação aos temas. Dentro de relações internacionais, a gente tem muita história, gente. Relações internacionais é basicamente história. Então eu acho que para quem gosta de história é um ambiente maravilhoso. Para quem gosta, não é meio indiferente, ótimo também, mas para quem não gosta, isso pode ser um pouco dificultoso. Por quê, gente? Porque relações internacionais a gente tem que entender que tudo que se trata de relações entre os países, relações políticas, econômicas, é baseado num contexto histórico e cultural, né? Então, no curso de Relações Internacionais, a gente tem muita história. A gente tem história econômica, a gente tem história das RI, a gente tem história política dos países, pra gente poder entender os fatos atuais. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre terrorismo ou sobre Oriente Médio, coisas assim, não tem como a gente abordar um fato atual, né? Tipo, analisar uma relação política ou fatores que levam ao terrorismo agora, sem a gente entender como é que esse movimento se criou, como é que esse movimento se desenvolveu. Para além de ter muita leitura, a gente tem muita história, a gente analisa muito, a história é muito importante no contexto das relações internacionais. Outra coisa importante também, gente, que eu tenho pra falar pra vocês é em relação às línguas. Todo mundo acha que pra fazer RI você precisa saber 1 milhão de línguas diferentes, você precisa ser poliglota, você precisa ter 20 mil línguas diferentes aí no seu currículo. Só que não, é um diferencial sim, de fato é uma coisa muito importante pro seu crescimento profissional. Ele pode te dar um destaque lá na frente e em alguns empregos, em algumas vagas de trabalho, às vezes uma língua ou outra pode ser um pré-requisito para essa vaga, né? Uma dica que eu dou para vocês é, ao invés de vocês quererem aprender 10 línguas diferentes, se vocês têm essa capacidade, ótimo. Mas a dica que eu dou para vocês é principalmente focar em línguas específicas, né? Desenvolva aí algumas línguas que você gosta mais, que você tem mais interesse cultural do país em si, porque isso vai ser o seu diferencial lá na frente. Não adianta você ser nível médio em 10 línguas e não ser nível profissional em nenhuma. É muito mais interessante você focar em poucas línguas, né? Se profissionalizar em poucas línguas do que falar o básico de várias. Porque nas vagas de emprego que eles pedem línguas, normalmente eles vão pedir pessoas com muita experiência em alguma língua específica. Outra coisa importante também da língua, gente, é o fato dela ser muito importante na faculdade em si. Eu digo principalmente o francês, o espanhol e o inglês, para além do português, claro. São línguas muito importantes para a faculdade porque os textos que a gente estuda, alguns documentários que a gente assiste, né? Até algumas palestras mesmo que a gente vê ao longo da faculdade são nessas línguas. Então, se você tiver conhecimento zero de nenhuma outra língua para além do inglês, isso pode te dificultar um pouquinho em algumas leituras. Em algumas matérias que eu tive, a maioria dos textos eram em espanhol ou em francês. Então, se você não sabe muito dessas línguas, assim, ou se você não sabe nada, fica um pouco complicado até para estudar. Mas a vantagem também é que muitos cursos de RI, eles já dão essas línguas, pelo menos no nível básico aí, no próprio curso, né? Pelo menos em RI lá em Coimbra, eu tive francês e inglês, o que me ajudou muito no próprio francês, porque antes de começar a faculdade eu não sabia nada, então me ajudou bastante. Outra coisa também muito importante, gente, no curso é em relação ao fazer trabalhos, a escrever trabalhos, escrever artigos, escrever pesquisas. Quando você vai escrever uma pesquisa na faculdade, é muito importante que você tente desenvolver um pensamento crítico seu. E para você conseguir alcançar isso, também é muito importante que você faça uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema que você está falando. A gente tem um leque de plataformas aí que dão informações sobre determinados temas, sobre notícias, sobre tópicos específicos das RI, mas a maioria delas
é muito parcial. Uma dica muito importante que eu dou pra vocês até na hora de vocês conseguirem formular o próprio pensamento crítico de vocês é vocês verem vários pontos de vista diferentes, de vários autores diferentes, de vários veículos de informação diferentes, para vocês conseguirem criar a sua própria ideia, ou opinião ou crítica em cima de determinado assunto. Porque o que acontece muito na faculdade é você na pressa tá lá fazendo um trabalho ou tá escrevendo alguma coisa, você se limita a determinadas fontes e aí você acaba apenas reproduzindo uma opinião. Isso não é errado, não é errado você reproduzir uma opinião, mas é interessante você ter conhecimento de várias áreas diferentes e de vários pontos de vista diferentes, não só para você fazer o trabalho, mas para você também desenvolver um pensamento crítico aí na sua vida profissional. E relações internacionais é isso. Tem que aproveitar essa oportunidade desse leque gigantesco que a gente tem aí de bibliografia, né, de referências bibliográficas, para poder se aprofundar bastante nas leituras. Esse próximo tópico também é um tópico muito importante que muita gente me pergunta também no Instagram, que para quem ainda não me segue é @Raíra, não deixem de seguir lá, é em relação às matérias, né? E uma coisa que eu falo também muito é que Relações Internacionais é um curso muito multidisciplinar. E sendo muito multidisciplinar, isso vai pedir que você tenha noção de várias áreas diferentes, não precisa ser expert em todas as áreas, mas ter uma noção básica de todas elas. Isso o próprio curso vai te fornecer ao longo aí do período acadêmico. Mas quando você for trabalhar, você precisa ter noção de que você tem que ter um conhecimento básico do que é direito internacional, você tem que ter noções sim de economia, porque o pessoal acha que por relações internacionais ser de humanas não tem nada de exatas, né? Tipo assim, acabou matemática pro resto da minha vida. Só que isso daí é mentira, gente. Isso daí é mentira, porque sim, a gente tem matemática, a gente tem um pouquinho de cálculo, não é muito, mas tem. Até porque se a gente for parar pra pensar nas próprias relações internacionais, não adianta você pensar em política sem entender um contexto econômico por trás, ou sem entender um pouco do embasamento ali do direito por trás, o que limita ou o que possibilita um país, por exemplo, de aplicar uma sanção, criar uma política externa. O curso é extremamente dinâmico e estejam preparados para isso, não só durante a faculdade, mas no mercado de trabalho. Vai ser muito importante que vocês aprimorem os conhecimentos de vocês em economia, em direito, em línguas, em história, como eu falei pra vocês. É lógico que tem uma matéria ou outra aí que a gente gosta mais, que a gente gosta menos. Eu, por exemplo, não sou muito fã de economia, nem economia política, mas são coisas que eu sei que são fundamentais para analisar o contexto internacional, né? Por exemplo, a gente vê aí a guerra cambial China e Estados Unidos. Não dá para analisar a situação política dessa guerra cambial sem entender um pouquinho da parte econômica por trás. Sobre mercado de trabalho, essa é uma das áreas que eu acho mais confusa nas relações internacionais, porque, como eu falo para vocês sempre, por ser um curso muito dinâmico, ele te dá muitas áreas que você pode seguir, né? Então você pode seguir para a área de defesa e segurança, você pode seguir para a área de direitos humanos, você pode seguir para a área de desenvolvimento, você pode seguir para a área de diplomacia. Então é uma área muito ampla, só que por ser muito ampla, ela pede necessariamente uma especialização. Então, quando você sai do curso, quando você se forma em relações internacionais, o estudante já tem que ter na cabeça que ele precisa se especializar em alguma coisa depois de cursar RI. Porque você só ter o diploma de RI é muito vasto. Você vai chegar numa vaga de emprego, a pessoa vai perguntar, tá, e aí, você formou em relações internacionais? Qual que é a sua especialização? Qual que é o seu foco aí de trabalho? O que você quer fazer? Então, normalmente, até durante o curso mesmo, vocês vão percebendo que já vão direcionando para algumas áreas mais específicas. E aí vocês podem fazer voluntariados, vocês podem fazer estágios que também vão afunilando mais essa especialização de vocês. A vantagem, né, do curso de RI ser muito multidisciplinar é que você tem muitas áreas aí para seguir, mas isso também pode ser uma desvantagem porque pede necessariamente que você se especialize em alguma coisa. Já que é uma área muito ampla, às vezes as vagas de emprego no mercado de trabalho vão focar mais em pessoas que já são especializadas naquele tema. Mas é legal ter isso em mente para vocês saberem já direcionar isso ao longo do curso. Você não necessariamente, ligando já com a parte do mercado de trabalho que eu falei antes, você não necessariamente vai começar a sua carreira na área dos sonhos que você quer. Justamente porque relações internacionais é muito vasto, é muito comum que a pessoa se forme e comece a criar o caminho profissional em outras áreas. É muito difícil você ver uma pessoa que se forma em RI e fica na mesma área ali durante 20, 30 anos. Normalmente, um profissional de relações internacionais,
ele vai seguindo o mercado de trabalho conforme vão abrindo vagas e conforme vão abrindo oportunidades até você alcançar ali o seu foco profissional. Quando você vai construir o seu currículo, construir as oportunidades que você tem dentro do currículo, é muito comum você começar a sua carreira como internacionalista em áreas que não necessariamente têm a ver com o que você quer lá no futuro, mas que vão sim fazer a diferença para você conquistar aquela vaga que você quer. Os diplomatas aí que passam anos estudando para diplomacia, não necessariamente eles trabalhavam com alguma coisa relacionada antes. Tem gente que já foi jornalista, tem gente que já foi economista, tem gente que já trabalhou em empresas. E por último, gente, é uma coisa assim que eu não concordo, tá? É um fato que eu estou passando aqui para vocês, é uma realidade do mercado de trabalho, da política no geral, não diria de relações internacionais, mas do mundo político ali, que é a coisa da aparência. Muita gente também me pergunta em relação a tatuagem, em relação a piercing, todas essas coisas. E assim, gente, não só em relações internacionais, mas o mercado de trabalho no geral, ainda assim tem muito tabu com essas coisas. Não é algo que eu concordo, não vou me posicionar aqui com a minha opinião, acabei de me posicionar com a minha opinião própria, mas ok. No mercado de trabalho, muito dificilmente a gente vê pessoas em posições muito importantes com muita tatuagem, ou com muito piercing, ou com cabelo todo colorido, enfim. É algo que eu acho sim que é um tabu, que realmente tá se desconstruindo aos poucos, mas é importante vocês terem em mente isso, porque é algo que, de fato, infelizmente, em algumas vagas de emprego, isso influencia. Você ter tatuagem, eu tenho tatuagens também, não tenho problema com isso. A dica que eu dou é, por exemplo, pra quem curte tatuagem, ou piercing, ou coisas assim, que façam, mas que tenham a possibilidade de esconder se eventualmente vocês forem aí para uma vaga de trabalho mais conservadora. As relações profissionais ainda são muito conservadoras, infelizmente. Então é uma coisa que eu falo para vocês, porque mesmo que hoje em dia o mercado ainda esteja muito aberto para esse tipo de comportamento, né, de aparência, ainda assim é uma coisa que afeta em algumas vagas de trabalho. Por isso também até que eu faço umas tatuagens mais escondidinhas, que eu sei que eventualmente se eu tiver um trabalho mais formal eu posso esconder com roupa, o piercing eu posso tirar. É uma coisa chata, mas o dia que eu for patroa, o dia que eu for a empregadora, eu não vou estar nem aí pra isso, entendeu? Mas enquanto eu sou a empregada, eu tenho que me importar com isso, infelizmente. Bom, gente, se vocês quiserem mais dicas, mais conteúdo desse tipo aí, de dicas de coisas que todo internacionalista queria saber, gostaria de saber, outras dicas também importantes sobre o curso, enfim, vocês comentem aqui embaixo, digam pra mim o que vocês acharam desse vídeo, que eu trago mais conteúdos desse tipo aqui. E não deixem de se inscrever aqui no canal pra vocês acompanharem os conteúdos aqui mais de perto, isso é muito importante, tanto pra mim quanto pra vocês. Pra mim, porque é bom ver o feedback positivo de vocês, e pra vocês que vão estar sempre por dentro desses assuntos que são muito interessantes e que eu amo trazer pra vocês sempre. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!